El tercer disertante de nuestro panel es el ingeniero Leonardo Machado. Leonardo Machado es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Federal de Uberlândia. Tiene una maestría en agronegocios por la Universidad Federal de Goiás y desde el 2014 se está desempeñando como secretario ejecutivo de Abras. Bom dia a todos. Já inicio pedindo desculpas pelo fazer a palestra em português. Prometo falar bem devagar para que possamos nos entender. Se eu estiver falando rápido, pode fazer assim, que eu vou mais devagar. E a minha ideia aqui hoje é passar um pouco da Abras. A Abras é uma instituição nova, que ela está hoje no mercado brasileiro, e falar um pouco da nossa regulamentação, do que está sendo discutido hoje no Brasil, em termos de legislação de sementes. Então, a primeira pergunta que se faz em relação à Abras é por que uma associação voltada apenas para a soja? Nós somos uma associação que une produtores de sementes de soja, multiplicadores de semente de soja. E fica claro quando você avalia a soja no cenário brasileiro, ou seja, a principal cultura, são 34 milhões de hectares, uma produção de 114 milhões de toneladas, o maior exportador mundial, com 65 milhões de toneladas exportadas, e um parque industrial altamente diversificado. Isso só é possível quando você avalia uma cadeia produtiva que se formou dentro desse contexto, ou seja, obtentores, empresas de biotecnologia, distribuidores, agricultores, trades. E a Abras surge da necessidade de representar o produtor de semente nessa entre-relação, uma vez que esses agentes se intercalam, trocam informações, valores, e o produtor de semente necessitava de um quadro dentro dessa cadeia produtiva. Ela formou em 2012, então a gente está indo para o nosso 5º ano, e estamos nos 12 principais estados de produção de semente, mais o Distrito Federal. Hoje congregamos mais de 15 milhões de sacas de 40 quilos de semente comercializada em todo o país. E a Abras é composta basicamente, exclusivamente por produtores licenciados de semente de soja. E a nossa missão, de forma bem rápida, é defender os interesses desses produtores, pautados pelo compromisso profissional e pela ética no âmbito político, ou seja, temos bastante ação dentro dos órgãos de regulamentação, pelo trabalho organizacional, ou seja, temos discussões com empresas que formam todo esse contexto, e econômico, buscando sempre o aprimoramento da atividade de produção e multiplicação de semente no país. Bom, passando essa introdução da Abras, no Brasil hoje, possui 2 marcos legais de sementes, que é importante a gente ter esse contexto. O primeiro marco legal é que regulamenta a produção, o comércio e o uso de sementes no país, e outro que protege a cultivar e seu obtentor, que foi o tema das palestras anteriormente. Dentro desses marcos legais, temos 2 leis. Uma é a Lei 10.711, de 2013, e seu decreto de regulamentação, o 5153, de 2004, e a Lei de Proteção de Cultivares, que é a 9.456, de 97, e o seu decreto de regulamentação, a 2.366, também do mesmo ano de 97. Então, veja bem que são 2 leis que tratam de sementes, tratam assuntos semelhantes, como semente de uso próprio, porém, uma trata exclusivamente da produção, do comércio e do uso, e outra trata da proteção dessa cultivar e o direito que o obtentor tem em relação a ela. Diferente de outros países, que já tratam numa lei única todos esses 2 contextos, porém, a legislação brasileira optou por ter esses 2 marcos legais. A legislação de produção e comércio e uso de semente, ela preza por 2 princípios básicos. É a identidade dessa semente e a qualidade que ela deve chegar ao consumidor, que é o agricultor. E como é que ele trabalha esses 2 contextos? Pelo controle de gerações, então é uma produção altamente regulamentada pelo Ministério da Agricultura, onde todos os agentes eles têm que estar dentro de um cadastro chamado RENASEM, e o processo de produção de semente é altamente certificado, ou seja, o produtor de semente ele tem um controle bastante rígido na sua produção. Já a produção de cultivares, como o Leontino bem falou, o Brasil hoje está na UPOV de 78, e ela visa assegurar o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vetado a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção para fins comerciais, oferecimento à venda, comercialização do material de propagação da cultivar, sem sua autorização. Então, esses são os 2 elos, dos 2 pontos onde estão baseados a nossa política de produção de semente. Porém, como toda legislação que ela preza da tal importância, ela necessita de revisões, algo que está acontecendo em vários países, e no Brasil não é diferente. A primeira necessidade de revisão vem mesmo
pelo ano dela, ou seja, são 14 anos de uma lei de sementes, e já são 20 anos de uma lei de produção de cultivares. Ou seja, já está mais que na hora de fazer uma revisão. E aí, onde está nosso calo quando se fala de produtor de semente? Apesar de você ter uma legislação que trata a produção de semente altamente fiscalizada, altamente certificada, ela traz uma fragilidade na regulamentação de semente de uso próprio, que, na situação de hoje, na situação que tem colocado o Brasil, está saindo do controle esse ponto. O Brasil saiu, há 5 anos atrás, de uma taxa de uso de 85%, para hoje uma taxa de uso de 70%, 75%, e vem crescendo muito essa semente de utilização de uso próprio, por causa, basicamente, na fragilidade na regulamentação de semente de uso próprio. E de onde passa isso? Hoje, a legislação de semente coloca pouquíssimas restrições ao uso próprio e limitações óbvias. Hoje, para se ter uma base, é uma crítica que fazemos muito na nossa legislação. Qualquer um dos senhores, se tiver um celular na mão com a internet, pode fazer uma declaração de área de uso próprio, agora, nesse momento. Então, apesar do produtor de semente ter que certificar, registrar, ir no Ministério, fazer em cada 6 meses fazer sua declaração das suas áreas, o produtor rural que quer fazer semente de uso próprio tem total liberdade de fazer uma declaração de área de uso próprio. Então, no sistema hoje que a semente aumentou de preço, no sistema hoje que você tem uma maior importância na semente, não foi acompanhado pela rigor na questão da semente de uso próprio. Na questão de produção de cultivares, como ainda estamos na UPOV 79, não há consideração do conceito básico que a UPOV trouxe na sua ata mais recente, que é o Farm Privilege. Ou seja, como o Leontino bem colocou, não cabe aqui estar repetindo, que esse benefício do agricultor tem que respeitar limites razoáveis e sujeito à salvaguarda dos interesses legítimos do obtentor. Então, esses 2 pontos fazem com que a nossa legislação seja muito frágil em relação à questão de uso próprio, que tem forçado os setores organizados da sociedade envolvidos com esse tema a discutir sua revisão. Então, o primeiro ponto de revisão é a revisão do decreto de sementes, ou seja, a gente não está partindo para uma discussão da lei de sementes, e sim do decreto. Essa discussão iniciou em 2011, a Abrasa apresentou uma proposta em 2014, e a última discussão aconteceu em outubro de 2016, dentro do Ministério, com agentes do setor de sementes, agentes do governo e agentes do setor do produtor rural. E, basicamente, o que trazia a proposta da Abrasa? Ela busca que seja salva apenas uma vez que é lógico, uma vez que você tem um sistema baseado no controle de gerações, não faz sentido você ter um interesse do produtor salvar N vezes, ou seja, salvar 1, 2, 3, 4. A partir do momento que, nesse sistema onde você tem só uma declaração simples, você acaba perdendo esse controle de gerações e põe em risco a identidade e a qualidade desse material que o próprio produtor vai estar usando. Então, essa foi uma proposta que a Abrasa fez. E a segunda, dele não poder crescer em área. Não faz sentido se o produtor está salvando sua semente, ele compra para 100 hectares, no ano que vem ele cava para 1.000 hectares, e ele acaba tendo semente para semear o seu município todo, sua região toda, no semente de uso próprio. Então, basicamente, se ele compra para 100 hectares, ele pode salvar para 100 hectares. Essa foi a proposta apresentada na questão do decreto de sementes. Porém, temos encontrado bastante dificuldade dentro dessa discussão lá no Ministério. Primeiro, uma falha no entendimento jurídico, uma vez que a lei ela fala que o produtor pode utilizar apenas para a safra seguinte, e o entendimento jurídico que o decreto não poderia inovar na lei, é um entendimento que a gente considera falho, já que tem todo o contexto de farm privilege, todo o contexto de garantia de identidade pelo controle de geração, a representação dos agricultores. E o setor dentro do Ministério, que aplica a política de sementes e mudas, é contra essa autorização. E o ambiente hoje do Ministério da Agricultura, infelizmente, não está sendo favorável para discutir tudo isso, uma vez que, vamos supor que vocês têm acompanhado, a gente está muito voltado para a questão da carne hoje. Então, a gente tem encontrado certas dificuldades em discutir essa questão do decreto de sementes hoje no Brasil. Aqui eu só trouxe um ponto de uma nota técnica do Ministério, onde eles mostram que ele é favorável a não limitar a semente de uso próprio, em concordância com a proposta da CNA, que é a representação hoje dos agricultores. É algo que nos chama um pouco a atenção, a gente fica um pouco preocupado com isso, uma vez que a gente entende que o órgão que regulamenta a semente tem que regulamentar a semente todos os pontos, ou seja, o comércio, a produção e, principalmente, o uso.
Eu acho que não é justo se um produtor tem todo o processo de produção certificado, o uso está de uma forma dessa que você não tem quase nenhuma limitação para estar fazendo isso. Bom, a alteração na legislação do decreto. O início das discussões, pasmem, foi em 2002. Eu acho que o Leontino estava no Ministério ainda, né, Leontino, quando começou toda essa discussão. Porém, a última proposta ela foi feita em 2015. Em 2002, era uma proposta trabalhada dentro do Ministério da Agricultura, ou seja, dentro do Executivo. Em 2015, ela passou para ser uma discussão dentro da Câmara dos Deputados, ou seja, dentro de uma comissão legislativa. E nessa comissão, a Abrades apresentou sua proposta. E a última discussão que ocorreu ainda no ano passado, apesar de ter tido algumas tentativas esse ano de apresentação de texto, mas nada muito concreto, aconteceu realmente no fim do ano passado. E qual que é a proposta da Abrades em relação a isso, desenvolvida junto com alguns elos do setor de sementes? Primeira coisa, cobrança da taxa tecnológica de semente de uso próprio, ou seja, a regalia, que em alguns países chamam de regalia estendida. Ou seja, o uso próprio tem que pagar as royalties da mesma forma que quando se compra uma semente certificada. Há uma inspiração no modelo francês, que eu vou falar mais um pouco à frente, e uma maior penalidade ao produtor que vende semente sem estar registrado ou estar licenciada. E também existe uma preocupação em fiscalização maior do usuário também. E quais são essas premissas? A premissa é que, apesar de a gente não estar evoluindo para uma ata de 91, a próxima ata mais recente, ela traz algumas premissas dessa ata, ou seja, a possibilidade da cobrança do produto da colheita, o respeito às políticas de proteção da concorrência e o modelo francês, que seria mais esse grupo de gestor de cultivares. Qual que é a ideia? A ideia é que você tenha grupos formados por cultura, onde que você une a representação dos produtores rurais, a representação dos multiplicadores de sementes e a representação dos obtentores para discutir o modelo, a forma e como se daria a cobrança dessa taxa tecnológica, dessa regalia, na semente de uso próprio. Acreditamos ter uma evolução muito grande dessa proposta frente à política hoje de sementes, uma vez que você traria para o setor privado a forma de você discutir uma relação que é privada, então é nada mais justo. E um grupo que estaria não só presente para discutir, talvez, a semente de uso próprio, mas sim as políticas que hoje são feitas na semente. Então, é inspirado no modelo francês e acreditamos que seja o melhor modelo para ser implementado hoje na realidade que o Brasil está passando em relação às sementes. Como falei, a cobrança de taxa tecnológica sobre a semente de uso próprio é uma desses pontos que eu acho fundamental para você trazer hoje uma melhor sistemática no mercado de sementes brasileiro e maiores penalidades. Eu acho que como foi colocado aqui pelo colega argentino, eu acho que penalidade tem que ser algo que tem que doer mesmo no bolso da pessoa para poder você ter uma efetividade em relação a isso. Problemas. Ambiente político brasileiro é ruim para discutir isso. A agenda de reformas não permite um trabalho mais amplo dentro de uma lei de proteção de cultivares. Existe uma forte oposição dos agricultores frente a essa proposta, e, principalmente, os obtentores também buscam ser contrários a essas medidas, apesar que tem muitos pontos que somos convergentes, porém, ainda tem os pontos que precisam ser ajustados para que a gente possa entrar junto, coeso, dentro dessa discussão. E a gente acredita que os deputados hoje não vão votar esse processo se não tiver um consenso nas discussões. Então, após tudo isso, ainda é um longo caminho a ser percorrido na discussão das leis de produção de cultivares no Brasil, uma vez que ela tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado, ainda merece ter uma sanção do presidente. Porém, a discussão deve caminhar para esse sistema que temos colocado, que é a inspiração do sistema francês. Bom, a minha ideia é passar um pouco do que está sendo discutido. Eu acho que as perguntas elas podem ser mais esclarecedoras, que a gente pode conversar mais sobre isso. Porém, eu queria deixar algumas conclusões, eu queria deixar uma sugestão, pelo tudo que a gente vê hoje aqui nesse dia de hoje. A primeira é que, apesar de todas as dificuldades, o setor acredita que as duas modificações devem avançar e devem trazer benefícios, principalmente para o agricultor, que é o elo que a gente precisa enxergar e precisa atender. As modificações não terão efeito se não houver uma inteligência de fiscalização, ou seja, foi colocado aqui a evolução que a gente tem feito. Eu acho que é nesse sentido. Você precisa utilizar informações, você precisa utilizar inteligência para você fiscalizar tudo isso, algo que a gente tem avançado muito no Brasil. E eu acho que a sugestão que eu queria fazer é isso. A gente vê que cada país tem
despendido esforços para o mesmo sentido, para melhorar a qualidade da semente, para melhorar a produção, para melhorar o uso de semente. E por que não a gente ter um fórum entre o setor privado e público dos países voltados aqui no Mercosul, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, para discutir e trocar informações sobre isso. Dar um exemplo, a Abras, no ano passado, teve lá no INASE, conhecemos esse sistema de você ter uma declaração também da produção, ou seja, você colocar um selo na semente de uso próprio, e levamos essa ideia para o Ministério da Agricultura também, temos discutido. Então, por que não a gente sair daqui formar um grupo entre nós 4 para discutir as experiências de fiscalização, na legislação, e como que podemos avançar junto dentro do sistema. Temos praticamente os mesmos problemas, temos as mesmas realidades, e eu acho que nada mais justo a gente juntar essas forças e poder avançar dentro desse ponto. Eu acho que é uma sugestão interessante que eu traria para vocês aqui. Não vou deixar meus 5 minutos para as discussões. Queria agradecer aqui em nome do nosso presidente, do Marco Alexandre, pela oportunidade da Abras estar aqui. Pedir desculpas por ele não estar presente, uma vez que ele teve uma reunião inadiável em Brasília. E agradecer mesmo a organização do evento por essa aproximação, e a Abras vai estar à disposição de vocês sempre que precisar. Muito obrigado.